Então, Silas, o livro é um processo muito criativo, né? Sim. Que nós depende muito da nossa criatividade e do nosso conhecimento também. Mas assim, eu gostaria de dizer que eu estou aqui muito satisfeito de estar aqui com vocês, principalmente aqui com o Felipe, né? E com a Érica. Você vê que são duas pessoas com uma carga muito rica, né? Já a Érica, apesar de apenas 15 anos, já é uma escritora com 7 livros escritos, né? E aí que tem, provavelmente, teve uma vida já de incentivo para a literatura, para a leitura, né? A leitura e leitura é cultura. Isso é muito importante. O trabalho que o Felipe faz de inclusão aí das pessoas com deficiência, essa luta dele aí, é uma coisa assim totalmente honrosa e muito bonita de se ver, né? Eu acho bacana, né? Inclusive ele falou até sobre a questão da inclusão do negro, né? E eu, como negro, eu concordo muito com ele que precisamos mais ainda dessa inclusão social. E assim, eu me lembro que quando eu era garoto, o primeiro livro, os livros que nós lemos das histórias infantis, sempre traziam aquelas figuras, né? Das pessoas brancas, loiras. O mocinho da história. O mocinho da história. São sempre os príncipes e as princesas, eram sempre brancos, branquinhos. Quando você assistia a televisão, né? Quem são os heróis da televisão? Os mocinhos. São sempre as pessoas brancas, bonitas, né? E os subalternos na televisão sempre foram os negros. Isso é uma coisa que vem culturalmente. Da história, né? Da história. Mas eu acredito que isso esteja mudando, né? Então, existe também por trás da questão social aquelas coisas que se tornaram estigmas, que foram criadas ao longo do tempo, né? Aquelas inverdades que se tornaram verdades, né? Como se dizia que o negro era preguiçoso, que tinha menos capacidade que o branco, né? Então, todas essas coisas assim são os mitos, não são bem estigmas, mas são mitos criados pela sociedade que desconstruíram a imagem do negro e construíram essa imagem, como eu já disse, né? Do negro que não quer trabalhar, do negro incapaz, do negro burro. Graças a Deus, eu acho que a gente vem vivendo um momento de resgate disso, com a inclusão, inclusive, de personagens negros na literatura, no cinema, na televisão, jornalistas negros agora estão aparecendo, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante para a afirmação dos negros. Isso, inclusive, a literatura precisa também ressaltar essa questão, porque tem, além de ter, é claro, tem muitos negros que escrevem, né? Mas também a própria história escrita, né, precisa ser colocada, o herói negro também, né? Não é só o herói branco, né? Então você tem aí pela cor, muitas vezes, a cultura mesmo, né, do povo brasileiro, talvez, não sei se acontece lá fora, mas muitas vezes são tendenciosas, né? O que acontece é o seguinte, nós temos vários personagens da história que são negros atuantes e famosos. Nós temos aí, a história esportiva pelo menos, o Pelé e o Cassius Clay. Nós temos aí na literatura Machado de Assis, temos outros também na história, José de Bonifácio, na história do Brasil, né? Temos o Mandela. Tem uma infinidade de personagens que a gente pode... Martin Luther King, que é lembrado pelo Felipe. Tá? Então esses são personagens que se destacaram na história, por B.B. King, tá? Pela música, né? Então se destacaram, às vezes, por um momento histórico que era necessário, o caso de Martin Luther King citado pelo Felipe, né? E tem outros personagens que se destacaram pelo esporte, pela música, pela capacidade individual deles, né? Os mais variados esportes. É interessante. Somos agora às 12 horas e 57 minutos, capital de República. Você está ouvindo a Rádio 7 Brasília, programa Vitrine Literária. Agora quem nos fala é o Gil de Paula, o escritor de 2 livros muito bacanas, que agora ele já entrou na nossa conversa, que ele vai poder nos presentear. O primeiro livro do Gil, salvo engano, né, Gil? É o Complexo de Batman, né? Isso. São vários contos que, inclusive, hoje eu lembrar aqui, quando eu vi esse livro, o Complexo de Batman, eu pensei que fosse a história do Batman, né? E eu fiquei super interessado, né? Porque eu gosto do Batman, eu sou fã do Batman. Não, eu também sou fã dele, por isso que acabou de repente, né? Na realidade, o livro ele se chama Complexo de Batman, Sim. Que é o nome de um dos contos do livro. Entendi. Você presenteou o nome com um ponto. Com um ponto, acabou dando o nome ao livro. Mas já me perguntaram isso também mais ou menos o que é o Complexo de Batman. O Complexo
complexo de Batman, o personagem Batman, ele tem uma história de violência familiar. Né? E tem aquela história daqueles bichos mentais que às vezes as pessoas criam, muitas vezes sem ter nenhum problema trágico na família. Sim. Mas o Batman não, né? O Bruce Wayne, ele teve aquele problema trágico dele, que criou aqueles bichos mentais na cabeça dele. Então foi ele que criou isso mesmo. Assim, em parte sim, em parte pela tragédia Que ele ele sofreu com a morte dos pais assassinados na frente dele. Sim. Essa é a história do Batman. Tá? Então esse livro, essa história especificamente, o Complexo de Batman, ela conta o início de uma tragédia e desenvolve a partir disso. Por isso que eu uni o nome Complexo de Batman, porque isso também está ligado a uma tragédia que acontece ao personagem principal dessa história especificamente. Tá. Mas esse personagem, ele depois voltou para a Liga da Justiça, como voltou o Batman, ou não? Não. Inclusive, no final desse ponto, deixa um gancho para a continuidade dessa história. Entendi. Entendeu? E assim, é uma história realmente muito violenta. As histórias desse livro são 18 histórias, como você bem disse, e elas abordam os temas mais diferentes possíveis. Passa pela ficção científica, pelo romance, pelo drama, é baseado na música, como a música Pais e Filhos do Legião Urbana, tem sobre folclore, Negrinho do Pastoreio, tem sobre o cangaço, tem sobre... Eu procurei escrever o máximo possível. Né? Então, quando eu escrevo, por exemplo, eu gosto de escrever para divertir o meu leitor. Tá? Ao mesmo tempo que eu quero divertir o leitor, eu quero fazê-lo pensar. O meu intuito é fazer o leitor pensar. Eu faço referências, inclusive, a personagens das histórias, a situações cotidianas, a política, e muitas vezes assim de uma maneira subliminar, para que o leitor capte isso. Me responde com uma coisa que claro, a literatura está ligada a tudo, né? Sim. Eu acho que o Consta vai concordar comigo, a Érica também. A gente escreve o que a gente vive. Ou mesmo que já viveu, né? Porque a literatura, ela tem uma... O que a gente pensa, né? Exatamente. Ou o que a gente pensa. Às vezes ela é uma mera ideia do escritor. Às vezes se baseia num fato real. Agora eu vou te fazer uma pergunta, ainda voltada para esse livro teu. Você acha que no Brasil, para salvar a política, tinha que ter um complexo de Batman antes dele? Ou não, está totalmente fora da história? Não, eu te falei, por exemplo, tem uma história que ela se chama Sobre Abrantes. Essa história, você imagina que num determinado dia, no Distrito Federal, ninguém mais consegue mentir. O político desonesto não consegue mais mentir. O marido infiel não consegue mais mentir. O mau aluno não consegue mais mentir. A noiva que trai o noivo não consegue mais mentir. E assim sucessivamente. Você imagina esse caos que se cria na sociedade a partir do momento que ninguém mais consegue mentir. Então, quando eu escrevo, eu quero tirar o meu leitor da zona de conforto. Eu quero mexer com a cabeça do leitor. O Complexo de Batman, ele mexe com a cabeça do leitor. Faz o leitor se questionar sobre a violência urbana. Tá? Ele se passa numa Brasília futurística, extremamente violenta, onde a sociedade está segregada, tá? E principalmente as cidades satélites. E o plano piloto, o octagonal, o lago, viraram cidades de elites separadas. Maravilha. Eu estou aqui na página 111 do Complexo de Batman hoje. Fala o seguinte, o escravo. A gente falou aqui de negro, não é isso? Falamos do PCD, falamos de algumas situações que ainda há discriminação, né? Principalmente no mercado de trabalho, né? E aqui o escravo fala o seguinte, página 111, você precisa adquirir esse livro, é um livro Complexo de Batman do Gil de Paula. Fala o seguinte, o escravo. Primeiro foi o topor que ele invadiu, seguido da sensação de que o corpo se partia em 1000 pedaços. Em seguida, podia jurar pelos seus deuses africanos ou pelos santos dos brancos que voara ou voará até que despencou ali. E ali só podia ser um mau sonho. Morto não estava, pois sentiu a dor quando caiu em cima da multidão que amorteceu sua queda. Aqui você fala da rodoviária de Brasília e você faz alguns comentários sobre isso. Por que você usou aqui Deus branco em relação... O que você quiser com isso aqui? Como você viu, o escravo vai nos remeter
a escravidão. Perfeito. Né? Os negros tinham os seus deuses. Eram brancos os deuses africanos. dos negros? Não, não eram. Os seus deuses africanos. Né? Deixa eu puxar um pouco sobre a história. Perfeito. Essa história é uma história de ficção científica, onde um escravo negro, por um motivo que está descrito na história, vem parar na Brasília dos anos 2000. Show. Tá? Então, quando ele chega, quando ele vem parar, ele leva um susto, literalmente. Né? Porque é uma Brasília do ano 2000, um escravo que era do tempo da escravidão. Vem parar aqui. Tá? Quando ele olha assim, ele pensa, caramba, onde estou? Né? O que estou fazendo aqui? Isso aqui é um sonho, é um mau sonho. Eu não posso estar aqui. Que voaram até que ele despencou ali. Na verdade, sim, como nós sabemos, os escravos incorporaram os deuses deles aos santos, Bacana. aos santos brasileiros, né? Bacana. Aos santos do homem branco daquela época. Sim, Tá? seria os europeus que traziam essa ideia do Isso. santo no europeu, né? Uhum. Muito bom. Ou seja, você trouxe uma história aí da primitiva, né, para uma questão atual, literalmente, né? Essa história aí, sim, é justamente isso. Eu falo sobre o impacto de você ter um escravo trazido aos tempos atuais e todo o desenvolvimento é uma ficção científica, né? Maravilha, porque isso acontece, Gilberto, é muito legal a gente fazer essa reflexão. Na Lei Mais do Brasil, a gente costuma pregar o seguinte: nós temos uma política colonial até hoje, né? E temos um direito romano. Aqui eu tenho advogados na mesa que possa me corrigir. A gente usa esse termo. Primeiro porque, se você pegar nome de político, né, Alckmin, Sarney, não sei o quê, até os mais, digamos assim, os mais conhecidos, você vai ver que tem parente lá na época da escravatura. Né? Isso é uma corrente, digamos assim, política muito forte como a colônia. E a gente costuma brincar na empregabilidade, viu, Pôncio? E nós somos literalmente escravos, né? Então, assim, nós não somos ainda colaboradores, não somos ainda empreendedores, trabalhamos de maneira à busca de benefício para socorrer uma situação. E isso é tanto para o PCD, como qualquer outra, né, tipo de nicho de pessoas que buscam o mercado de trabalho. Sim, quando você colocou isso aqui, eu achei muito interessante. Só foi interessante você falar isso porque essa história mesmo que você citou, esse personagem negro que chega na Brasília dos anos 2000, encontra, sem saber, com um descendente dele que é branco. Legal. Você entendeu? Então, é justamente sobre essa coisa da miscigenação. A pessoa se considera branca muitas vezes no Brasil porque a pele é branca. Mas a sua genética pode ser toda negra. Toda negra. Ele pode ser filho, neto, bisneto de um negro e ele tem a pele branca. Perfeito. Pela miscigenação que vem ocorrendo. Maravilha. Gil, fala um pouco pra gente sobre o seu segundo livro, me parece que ele foi publicado em 2018, é isso mesmo? É Terra dos Homens Perdidos. Terra dos Homens Perdidos. Como é que foi? Você lançou ele quando, Gil? Tá. Olha só, esse livro foi lançado em 2017 e eu procurei escrever sobre duas vertentes, né? Certo. Duas linhas. Primeiro, nós começamos com os personagens de 1959, que estão em Aracaju, Sergipe, e vêm para Brasília. E aí eu começo a contar a história desses personagens daquela Brasília dos anos 60. Falo sobre a criação de Brasília, falo sobre o núcleo bandeirante, Sim. sobre Taguatinga, sobre a polícia de Brasília, a GEB. Já no outro bloco do livro, vamos dizer assim, eu falo sobre Orizona, Goiás, onde dois personagens que são inimigos mortais, os dois personagens são Antônio e os dois são fazendeiros. E essa história do personagem de 1936, que é a história desses fazendeiros, elas convergem para Brasília nos anos 70. Sim. E também eu falo muito sobre a realidade. Tem vários fatos históricos que eu descrevo nesse livro. Essa parte histórica, ela é real? Sim. Na verdade, esse livro ele é a mistura da ficção com a realidade. Eu agrego a realidade, a ficção e brinco um pouco com isso, né? Falo também sobre o caso do Mário Eugênio. Não sei se você se lembra desse caso do Mário Eugênio, que foi muito emblemático aqui em Brasília, o assassinato do Mário Eugênio. Falo sobre esses personagens que eu conheci porque meu pai era da GEB, era da Polícia Civil,
então eu conheci esses personagens pessoalmente. E é um livro assim que também mexe, também tira o leitor da zona de conforto. Maravilha. Agora, pelo tema dele, Terra dos Homens Perdidos, tem alguma coisa a ver com faroeste? Não, não tem nada a ver com faroeste, não. Terra dos Homens Perdidos é porque os personagens, eles envolvem tantos dramas, tantas tramas, que estão perdidos no meio dessas histórias, sabe? Das suas personalidades, porque aí eu tenho os dramas amorosos, os dramas pessoais, são assassinatos que ocorrem, né? São traições. Fala de fazendeiros, né? Fazendeiros orgulhosos. Assim, fala aqui do Orizona, Campo Formoso. O que é isso? Orizona é uma cidade aqui do Goiás, que antigamente era conhecida como Campo Formoso. Depois foi transformado em Orizona justamente por causa do arroz, né? 1939, né? Brasília ainda não estava sendo ainda. A história começa aí. Maravilha, gente. O romance de Gil de Paula é muito legal, Terra dos Homens. Inclusive, uma vez na feira, eu te perguntei se era faroeste, se tinha algo no faroeste, porque uma pessoa que observou seu livro fez esse comentário, né? Ah, legal, vou levar esse, quero ver o livro de faroeste e tal, né? Aí eu pensei, bom, eu realmente não tinha ainda verificado o livro. Eu falei, fala de coisas e voltado para a questão de Brasília. Então, ele gostou da ideia, então nós debatemos sobre isso. Naquela primeira parte ali de 1939, 1936, vamos dizer que tem assim algo do faroeste. Sim. Por isso são dois inimigos mortais, né? Os dois fazendeiros, que se degradiam e nisso tem brigas, tem lutas. E também nessa parte tem a história de dois primos que se apaixonam e tem todo o drama que envolve essa paixão desses primos aí. Fala de garimpo, né? Fala de uma série de coisas. Sim, tem sim sobre o personagem, um dos personagens, um dos Antônios, que é o Antônio do Garimpo. Sim. Ele consegue sua fortuna no garimpo e volta para a cidade para praticamente se vingar de ter sido expulso dessa cidade. Ele praticamente foi expulso, né? Então ele volta para, de certa forma, se vingar. Maravilha, a gente está aí, então o livro, são dois livros publicados pelo Gil de Paula. O primeiro, o Complexo de Batman, né, são uma relação de contos, e você tem também Terra dos Homens Perdidos. Você pode estar em contato conosco, você pode adquirir seu livro conosco, o Gil de Paula, que ele vai depois falar um pouco, onde é que estão seus livros. Nós estamos na Ler Mais Brasil, contato 619-8135-7249. Estamos representando aqui o Gil de Paula através da nossa agência. Sim, exatamente agora, 13 horas e 11 minutos, pode falar, Gil? Seja só um minutinho, desculpa te interromper. Então também tem o meu blog, né? Que é blogdogil.com, www.blogdogil.com. Maravilha. Tá? Então as pessoas que quiserem conhecer o blog, conhecer as histórias, os textos que eu escrevo, na realidade esse blog ele é mais um portal. Porque lá a gente fala sobre literatura, diversão e arte, humor, esporte, tem os textos que eu escrevo, tá? Então é bem abrangente. Maravilha, gente, são 13 horas e 11 minutos, agora eu queria responder algumas perguntas aqui para os nossos convidados, na verdade, perguntas dos nossos acompanhantes da parte eletrônica. Vamos aqui dar um abraço para a Cida, professora do Fazendeiros do Norte, um grande abraço para você que nos escuta, professor. Né? E aí tem aqui uma pergunta do Marcelo lá do Guará para a Érica. Para você, Érica. Um abraço para o Guará que nos escuta aí. Pergunta o seguinte, Érica, como é que você